Olá, estamos novamente no ar com o programa Direito à Palavra. Programa que é desenvolvido pelo curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo. O programa vai ao ar semanalmente e traz convidados da área da comunicação e da fonoaudiologia para conversarmos sobre distúrbios da comunicação. Hoje a nossa convidada é Vera Regina Vitaliano Teixeira, fonoaudióloga e mestre em fonoaudiologia, ambos títulos obtidos pela PUC São Paulo. É professora do curso de fonoaudiologia e da especialização em psicopedagogia da PUC São Paulo. Tem experiência na área de linguagem, oral e escrita, motricidade orofacial e surdez. Suas áreas de atuação envolvem atividade clínica, em consultório e em assessoria escolar. É membro do Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade e é uma das diretoras da Associação Palavra Criativa. Olá, Vera. Olá, Liliana. Temos muito prazer em tê-la aqui no programa Direito à Palavra. Também tenho o prazer de estar aqui conversando com vocês. Então, Vera, vamos começar falando do Fórum de Medicalização da Educação, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco o que é esse fórum, quais as discussões que estão ocorrendo nesse fórum e o que você acha importante para quem está envolvido na fonoaudiologia poder estar participando desse movimento e estar falando sobre esse movimento. Okay. Bom, o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, ele existe desde novembro de 2010, né? A partir de um seminário que teve em 2010, nessa época, que falava sobre a educação medicalizada, transtornos ou supostos transtornos de aprendizagem, surgiu a ideia de criar um fórum permanente para a discussão dessas questões, né? Acho que assim, então esse foi o início do fórum, tá? Qual é assim, o que este fórum pretende, né? Ele pretende discutir a questão da medicalização. O que será esta medicalização? Acho que é importante primeiro a gente retomar um pouco este conceito, né? Um dos primeiros autores, aliás, o primeiro autor a falar isso, a cunhar esse termo foi Michel Foucault, né? Trouxe essa questão da medicalização, traduzindo que determinadas situações do cotidiano que envolvem uma série de fatores, né, elas poderiam estar sendo entendidas sobre uma lógica medicalizante, ou seja, sobre uma lógica que leva esses problemas a serem entendidos como biológicos e da pessoa, né? Não querendo dizer que não há problemas biológicos, mas que determinados problemas do cotidiano são entendidos por esta lógica. Nessa lógica, muitas vezes, então, o que acontece? A pessoa é entendida como uma pessoa doente, que tem uma doença, né, e que vai precisar de cuidados nesse sentido, cuidados terapêuticos variados, e que por muitas vezes também vai necessitar de uma medicação. Então, é muito comum as pessoas confundirem medicalização com medicação. Não é só isso. São diferentes, né? Medicar é você ser receitado, nós não estamos aqui dizendo que não é importante a medicação, né? Acho que assim, antibióticos, enfim, tem uma série de questões biológicas mesmo e doenças que são exatamente, são importantes serem medicadas. Mas a questão é que a gente tem observado várias situações do cotidiano que vêm nos trazendo, sendo entendidas como da pessoa, né? Isto acontece muito na educação, né? Na educação a gente observa hoje em dia uma série de problemas que estão sendo diagnosticados e que estão, de certa forma, trazendo a questão da dificuldade que pode ser encontrada, aquela dificuldade de escolarização ou mesmo de aprendizagem, enfim, usando essas duas possibilidades, muito impostas à criança em algum momento, né? Então, ela ter um diagnóstico, ela ter um rótulo, isso parece que é algo que traz ali um alívio. Será que facilita?
Que facilita. Será mesmo? Esse é um ponto de interrogação. Então, tudo vai correr em volta disso. E muitas vezes também, na própria educação e na saúde, esses aspectos são encaminhados também para uma medicação, né? Que a gente tem aí uma série de medicações que são utilizadas e que podem causar dependência, que podem trazer uma série de consequências, né? Então, nós temos no fórum algumas frentes. Então, a nossa... Antes, Verinha, me fala, quem são as pessoas que participam do fórum? Quais são as áreas de atuação? Tem fonoaudiólogos, tem médicos, tem... Sim, nós temos uma variedade de profissionais que atuam, né? Temos psicólogos, fonoaudiólogos, educadores, médicos, antropólogos, né? Algumas pessoas também interessadas na área que não tem assim uma especificidade na área da saúde ou da educação, mas que estão interessadas, né? E achamos que é importante que a população também tenha contato com isso. Então, esses vários profissionais vão ter atuação nos seus campos de trabalho específicos, né? E temos momentos específicos onde isso acontece, né? Então, se a nossa frente de trabalho é combater essa lógica, enfrentar essa lógica da medicalização, a gente tem algumas ações. Então, por exemplo, divulgar isto para a sociedade. Como que é feita, vocês estão fazendo essa divulgação? Essa divulgação, ela é feita, nós temos um site, nesse site a gente tem uma série de sessões onde é possível acessar desde essa formação do núcleo, né, do fórum, desculpe, é que nós temos núcleos hoje em dia, né? O fórum foi crescendo e este foi se compondo nacionalmente em núcleos. Então, nós temos núcleos na região norte, na região sudeste, na região sul, na região nordeste, no centro-oeste, já temos uma série de núcleos. Então, está sendo uma coisa que está sendo disseminada pelo Brasil todo, né? Nesse sentido, a gente tem então este fórum que traz informações então sobre a formação, sobre as atuações, publicações, artigos, pesquisas que podem estar trazendo às pessoas uma compreensão maior. Então, essa é uma forma. Tá. E vocês se reúnem, esse fórum tem uma diretoria, tem uma... Exatamente, existe uma diretoria executiva, né? Que é formada também, tem esta ideia de ser formada por profissionais de diversas áreas. Essa é sempre a nossa meta, que se tenha tanto no fórum, uma secretaria executiva, como nos núcleos também, que ela seja formada, quando possível, por profissionais de áreas diferentes, para que tenha esses olhares compondo essa questão. Se tiver algum profissional que tem interesse em participar desse fórum, tem um site que eu queria que você falasse o site e a gente pode colocar também. Tá. O site é www.medicalizacal.org.br. Tá? Ele está aberto a qualquer profissional e a qualquer pessoa, ou mesmo pessoas leigas, sim, né? Sim, alunos, professores ou, sei lá, pais. Sim, todo mundo, é um site aberto que pode ser consultado. Você me perguntou como é que a gente se reúne, né? Nós temos atualmente reuniões que estão acontecendo bimensalmente, reuniões do Fórum Nacional, né? Do Fórum Geral. Que este ano estão acontecendo em lugares diferentes, justamente para poder trazer um pouco mais da realidade de cada local, das questões, enfim, poder discutir. E bimensalmente aqui nós temos o Núcleo Metropolitano de São Paulo, que agrega as cidades mais próximas, né? Os municípios próximos daqui, que também se reúne bimensalmente, né? Então, essa é uma forma de divulgar o site, a participação nessas reuniões. Nós temos nós temos um apoio muito importante de um vereador da Câmara Municipal de São Paulo, que é o vereador Eliseu Gabriel. Ele está no movimento conosco, pertence ao fórum, desde a formação deste fórum. Esse fórum começou a ter um pouco de ideia dele ser formado quando em 2009 se discutiu um projeto de lei
que regulamentava a entrada de profissionais da área de saúde para capacitar professores a identificar sinais de dislexia, enfim, na população escolar. Então, houve toda uma discussão sobre isso e a partir daí foi se trabalhando essa ideia de pensar nessa questão da medicalização. Tá? Então, já que eu estou nesse momento, dizer para vocês que o vereador Eliseu Gabriel, desculpa se eu falei errado, mas é Eliseu Gabriel, ele fez o seguinte, ele propôs e conseguiu estabelecer o Dia Municipal de Luta contra a Medicalização da Educação, que acontece todo dia 11 de novembro. Tá? Nessa data, ou perto dessa data, há sempre um evento aqui em São Paulo, né? Porque é da educação, aqui é um dia municipal. Então, aqui nós temos diversas ações que a gente faz. Num dos dias, que é justamente para mobilizar a sociedade, vamos a um parque e desenvolvemos atividades com oficinas variadas, intervenções culturais, enfim, musicais, que levam a ideia, vão mostrando para as pessoas como a gente pode lidar com determinadas situações de uma forma lúdica, de uma forma outra, que não impondo a ela um rótulo, um diagnóstico ou uma forma pré-estabelecida de lidar. Né? Este é mais uma forma de mobilização. E temos uma ação bastante importante no legislativo e na sociedade de uma forma geral, cobrando também do governo, seja ele o municipal, estadual ou federal, informações importantes. Então temos aí uma ação que desenvolvemos nas câmaras ou nas assembleias, quando existem projetos de lei que trazem para nós, né, uma preocupação muito grande. Né? Acho que eu poderia falar um pouquinho mais disso em outros momentos da nossa conversa. Né? Então, acho que esse é o papel. Acho que já ficou claro assim, a importância do fórum. Sim, e eu acho que a gente sente muito importante a participação do fonoaudiólogo, porque este é um profissional que muitas vezes é chamado e também participa de uma lógica medicalizante nas questões de aprendizagem. Né? Então, você tocou nessa questão de aprendizagem, eu queria que você fizesse um paralelo, que falasse a respeito da questão dislexia, TDAH e distúrbio de aprendizagem. Né? Como é que essas coisas estão relacionadas? O que você pensa sobre isso? Queria deixar assim bastante claro que eu acho que hoje em dia a gente tem, as pessoas têm mais acesso, né, a várias questões, seja pela internet, seja pelas redes sociais, enfim, seja pelas mídias todas que temos. E esses termos estão aí na boca de muitas pessoas, né? Quer dizer, eu acho que eu tenho TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Ou eu conheço uma pessoa que é disléxica. Isso, exatamente. Ou então, estava ouvindo não sei quem falar, acho que eu sou disléxico, ou alguém é disléxico. Né? Então, nós temos aí uma questão que está muito na boca, né, do povo e está também na área da saúde e principalmente na área da educação. Né? O que eu entendo dessas questões, assim, distúrbio de aprendizagem, eu talvez até tirasse o distúrbio, mas poderia dizer dificuldades de aprendizagem. Acho que isto é um termo que ele é bastante genérico e bastante amplo, que pode envolver aí uma série de questões que tem a ver com as questões pedagógicas da escola, com as questões de uma criança que tem um seu jeito de lidar com a aprendizagem. Né? Eu diria para você que eu acho que é importante a gente pensar que na aprendizagem nós vamos encontrar diferentes modos da criança ser e estar na aprendizagem. E eu acho que é este olhar que a gente deveria levar mais em consideração do que procurar rotular tanto. Né? Explica um pouco melhor o que é estar e ser na aprendizagem. Então, somos todos, por princípio, diferentes, certo? Então, acredito eu, assim, a escola tem objetivos comuns, tá? Mas, se nós formos pensar na questão da
aprendizagem, né? Você pode ter crianças que têm tempos diferentes, certo? Tempos, potencialidades para uma coisa, menos potencialidade, tem menos potência em outras questões. Então, estes jeitos diferentes e modos de ser que vão acontecer no dia a dia, eles deveriam ser entendidos de uma forma mais clara e levar em consideração essas questões antes de buscar um diagnóstico. E um diagnóstico que muitas vezes ele vai estar sendo imputado a uma criança, então é ela, né? O tempo todo a gente está falando dessa pessoa, dessa criança, desse jovem, ou até um próprio universitário, enfim, que vai ter o problema, né? Mas como foi, a gente precisa entender como é que essa pessoa é na vida, qual é a sua história de vida, quais são suas condições, né? De repente, num determinado momento, ela não está podendo se dirigir à aprendizagem de uma forma muito clara. Por quê? Ela pode estar tendo alguma questão na sua vida. Os pais podem estar se separando, alguém da família está trabalhando fora e essa criança sente falta, seja o pai, seja a mãe. O que é que está ocorrendo? Ele se sente responsável porque alguém na família está sem emprego? Essas questões o afetam. E isso vai afetar a aprendizagem, né? Ele pode estar pensando em outras coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho um garoto que gosta muito, né, de esportes, tá? Quando eu vou à escola, a escola me diz, mas ele escreve errado ainda, ele está no terceiro ano, está no segundo ano, desculpa. Escreve errado, troca algumas palavras, né? E não fica muito, é uma coisa que ele não fica atento, a gente percebe que ele quer ir logo para o recreio, né? Ou então para atividade de educação física e tal. Muito bem. Se ele gosta de esportes, de que forma a escola poderia contemplar isso, né? Então ele foi para a minha clínica, ele está comigo num trabalho e nós desenvolvemos, né, toda uma atividade voltada para a questão de esportes. Regras de futebol de botão, que era uma coisa que ele desconhecia. Então, quando eu conversei na escola, eu mostrei a elas que ele ficou 1 hora, 2 sessões escrevendo. Nós fizemos uma pesquisa, muito prazer. Pedimos para pessoas conhecidas nossas passarem as regras que eles conheciam, fomos compilando e montando, né? E ele passou muito bem, quer dizer, uma criança que escreveu, procurou na ortografia como trabalhar com isso, com aquilo, nós fomos trabalhando junto. Muitas vezes é o produto final que é visto. Por exemplo, né? Uma criança, acho que nós temos que entender que processo faz essa criança ir melhor numa questão de escrita, né, ou de leitura, e às vezes parar para pensar, será que eu estou observando que essa criança está construindo, está fazendo hipóteses e tal? Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma colega nossa lá da Faculdade de Ciências Humanas, da Saúde, não é fonoaudióloga, e ela estava me contando o fato de uma criança que escreveu galinha, ela escreveu o H e linha. Como é o nome da letra? Não é H? Então, ela escreveu galinha, né? Já estava lá, a galinha. E aí isso pode ser visto assim, nossa, olha o que essa criança está fazendo. Não, vamos lá, vamos conversar com ela. Por que você escreveu dessa forma? Então, acho que a gente teria que ter um olhar para esse processo, conhecer o que está na cabecinha das crianças. Quando se fala, então, se chega a um rótulo, né, que é dislexia ou TDAH e outros tantos que a gente tem aí, TOD, que é o transtorno de... Nossa, agora eu vou me perder aqui nesse exemplo, na sigla. É uma criança que responde, que o tempo inteiro ela está criticando, ela está indo contra aquilo que está sendo dito da autoridade. Então, isso também virou um diagnóstico, um rótulo, né? E o que acontece nessa história? A questão fica ali para aquela criança. Então, é ela que está sendo culpabilizada. Em alguns momentos, é a escola que vai ser culpabilizada. Quando há um diagnóstico, isso pode deixar os pais mais confortáveis, porque descobriram alguma coisa, né? Mas
Como é que é isso? Então, ele não é mais burro, ele não é preguiçoso, mas ele é doente, ele tem algo, né? Será que essa questão da doença ou dos cuidados tão especiais, que isso vai reverter para essa criança? Né? No que isso vai reverter? Qual que é o impacto disso na criança? Exatamente. De ser rotulada como um disléxico ou de ser rotulado como um TDAH. Como tendo um distúrbio de atenção e hiperatividade, quer dizer, deixa ele quieto lá porque ele tem isso. Ou então ele vai ser medicado, como é que ele vai lidar com essas questões e como é que isso posteriormente pode acontecer, né? O que isso vai carregar. E acho que assim, o fato também é importante da gente pensar que dentro da nossa realidade brasileira aqui, muitos desses casos rotulados estão sendo medicados mesmo, né? Com algumas substâncias, com psicofármacos que têm como um deles, a sua substância, a matéria-prima, é metilfenidato, né? O Fórum fez uma solicitação à Anvisa para saber de quanto estava sendo esta proporção de indicação, de medicação e de utilização, né? E nós tivemos um crescimento assim absurdo de 2009 para cá. Em termos de porcentagem, eu vou solicitar que consultem o site do Fórum, que aí tem essas informações mais detalhadas, mas que nós somos o segundo país consumidor da matéria-prima metilfenidato do mundo. O primeiro é os Estados Unidos e o segundo somos nós, né? O metilfenidato é parente das anfetaminas, né? E isso pode causar dependência, pode trazer questões futuras. Então, é uma preocupação muito grande. E tem vários deles, né? Eu só estou falando o princípio e tem vários nomes comerciais para esse psicofármaco, para essa matéria-prima, que é o metilfenidato, a gente tem Ritalina, Concerta, né? Venvance já é uma outra substância que é o princípio ativo e temos também, nestes dados que a Anvisa nos enviou, temos um aumento também muito grande de clonazepam, absurdo, né? E esse é assim, tanto para crianças como para adultos, que traz aí uma questão bastante importante e o nome comercial mais conhecido é o Rivotril, né? Eu acho que é importante dar esse alerta, né? Deixar esse alerta para a população. Sim. Da indicação, né? Desses medicamentos, que é evidente que provavelmente em muitos casos eles são indicados, eles são importantes, mas se é o segundo maior número de indicações no mundo, quer dizer, algum problema está ocorrendo. Sim, né? Não diria de indicação, mas diria assim, de compra da matéria-prima para fabricação aqui no país desses psicofármacos comerciais, né, com esses nomes comerciais. Acho que é importante a gente também deixar claro o quanto isto pode ser também uma coisa interessante, né? Eu vou tomar uma medicação e isso passa. Será que passa? Né? A gente sabe até da indicação da Ritalina ocorre da seguinte forma: vai entrar em férias, então pode parar um pouquinho de tomar Ritalina, só volta quando começarem as aulas. Então, vamos continuar aqui com as nossas questões. Sim. Verinha, a gente sabe que tem leis e tem orientações que procuram transferir para o professor essa responsabilidade de detectar precocemente esses sintomas de doenças nos estudantes, né? O que você pensa sobre isso também, né? Então, justamente a gente tem aí esses projetos de lei que eu coloquei, que nós temos aí toda uma ação, né, nas assembleias ou nas câmaras municipais. Muitos deles trazem o seguinte: o profissional da saúde muitas vezes vai entrar lá na escola para capacitar o professor a diagnosticar ou a identificar sinais precoces, enfim. Então isso ocorre às vezes até já desde a educação infantil, vai para o ensino fundamental. Então o que a gente pensa sobre isso, e eu particularmente também, né, acho que é por aí.
de certa forma, você está trazendo uma população, então, assim, são para identificar dislexia, TDAH ou problemas de comportamento, né, dessa natureza. O que acontece? Quer dizer, a gente está levando mais uma atividade para o professor fazer, né? Até que ponto nós não estamos tirando ele do papel dele, que é o da docência, né? Que já tem muita coisa a fazer, né? Nós estamos dando mais uma tarefa a esse professor e ele tem uma quantidade de questões para pensar sobre a própria aprendizagem. E, de certa forma, você está selecionando um grupo ali para ser melhor tratado, entre aspas, diagnosticado, tratado, enfim. Será que nós não devemos pensar muito mais em ir atrás de políticas públicas que possam dar mais condições a esse tipo de trabalho? Então, nós temos aqui no município de São Paulo uma iniciativa que é o NAAPA, é o Núcleo de Apoio à Aprendizagem, da rede municipal. Ele é uma equipe, tem várias diretorias de ensino, tá? E vai ter uma equipe em cada uma dessas diretorias, composto por psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos. Deixa eu avisar que nós já estamos finalizando, mas pode terminar. Tá. Esse grupo da NAAPA é um grupo que pode ter um acesso a esse grupo? Sim, esse grupo é só você colocar no site da prefeitura, isso vai aparecer. As escolas é um trabalho assim ligado às escolas, da Delegacia de Educação Regional, enfim, das diversas, né, que tem com as escolas. As escolas vão encaminhar as crianças e aí será feito um trabalho, um diagnóstico multiprofissional e um trabalho de orientação a esses professores. A ideia não é tanto do diagnóstico em si, mas de entender, saber o que está acontecendo, fazer uma análise do que está acontecendo ali, né? Não só para avaliar e diagnosticar, nem é esse o trabalho, é mais para entender o que está ouvendo naquela região. E poder dar um apoio, dar uma orientação para o professor em sala de aula. Exatamente, né? Então nós estamos fazendo uma aproximação com esses núcleos, né? Essa é uma proposta que a gente tem. Então, Verinha, o que a gente vai pedir para você voltar um outro dia para a gente dar continuidade a esse tema, que é um tema muito controverso, um tema muito importante, que eu tenho certeza que deve haver uma série de pais e de professores preocupados e interessados no tema. Então, quero te agradecer a sua presença e dizer que o programa Direito à Palavra está finalizando agora e nós nos encontraremos na próxima semana. Até lá.